É um prazer muito grande nós estarmos iniciando mais um Papo de Graça. É alegria saber que muita gente está conosco. Se nós fôssemos ter esse público todo à volta dessa mesa, o ambiente inteiro onde nós estamos não caberia. A gente teria que ir para um ginásio de esportes, assim, para ficar com aquela assembleia toda em volta. Então, a maravilha é que você está no seu conforto, seja em casa, no trabalho, num hotel, ou num laptop aberto no aeroporto, onde você esteja, nos vendo, ou acompanhado de amigos, esposa, marido, filhos, ou alguns que estão nos vendo num fuso horário totalmente diferente. Tem gente no Japão nos conectando numa hora totalmente outra, assim como tem gente na Europa que está com o ambiente perfeito para reunir os amigos, num telão. Né? Não é a mesma coisa nos Estados Unidos, onde é mais para baixo, mas onde o horário é mais para a noite, no fuso horário da Terra, fica até muito mais fácil fazer desse momento um momento coletivo, convidando muito mais pessoas. De modo que a gente não tem ideia da multiplicação disso. A nossa mensurabilidade é através apenas da VMVTV. Agora, o que as pessoas estão assistindo nos outros blogs e outros lugares que retransmitem o nosso screen player está para além da nossa possibilidade de averiguação. Eu só quero que você se sinta parte de uma grande comunhão espiritual. E lembrando, assim, de maneira meio chata para mim, que detesto repetições, mas tenho que fazê-las, se você deseja participar interativamente do nosso tema de hoje, você só consegue fazê-lo através do site da VMVTV. Então você tem que ou ir direto ao site da VMVTV ou ir ao meu site, www.caifar.com, clicar lá, abrir a VMVTV e entrar. Se você não é cadastrado, está me vendo em algum screen player de algum blog e quer participar, vá lá, não vai lhe tomar mais do que 3 minutos. Preencher os dados, se cadastrar, adquirir sua própria senha imediatamente ou criá-la e já estar dentro e participar. E mais do que isso, quero dizer que o nosso tema de hoje é sobre experiências de quase morte, os fenômenos chamados de EQM em português, e que são fenômenos registrados há muitos e muitos séculos no mundo, mas que viraram estatística científica de 1970, 71, 72, 73 para cá, com o Dr. Raymond Moody, lá nos Estados Unidos, na Califórnia. Nós vamos mostrar a você um exemplo, um sample de um tipo de documentário que fala a respeito dessas experiências de quase morte. Antes disso, quero agradecer ao meu amigo Tony, que está aqui como nosso DJ de teclado, né? E com aquela rapidez e liberdade para interromper quando for conveniente. Obrigado. Viu? Tá bom. E anotando aí o que você achar que seja pertinente. Nosso querido Elmo, que toda terça-feira nos dá essa alegria de estar aqui, é o webmaster aqui das coisas que a gente faz, o nosso irmão no caminho e companheiro. O Jack, companheiro de quase todos os dias, aqui conosco. E eu queria que você apresentasse assim para o nosso público de amigos e irmãos, Claro. o nosso querido Alexson, não é? Alexson é um amigo de adolescência, nós estudamos juntos, temos muita história. Professora da escola onde estudávamos já pediu as contas por conta dele. Né? Das bagunças que fazemos na escola. Mas isso aí foi muito Nós temos boas histórias juntos aí. Foi muito tempo. Já são mais de 20 anos de amizade. Que bom. E amigo então, nosso olha, lá do quando caminho. você chega à minha idade, e você já faz muito tempo e diz que foi há 20 anos atrás, foi ontem, viu? Depois de um certo tempo,
por mais distante que tenha sido na sua cabeça, não fica. É verdade. Lembro um fato, uma vez a professora na quarta série, ela falou, vamos calcular a sua idade no ano 2000. Aí o pessoal fazia, nossa, mas eu vou estar com 30 e poucos anos. Ah, é muito, vai demorar. E quando a gente pensa que não, né, o tempo já chegou. Qual era o ano? Isso, 1983. Eu digo o ano simbólico da virada ficcional absoluta da humanidade era 2001. Uma odisseia no espaço. Então, nós já estamos vivendo há muito tempo em eras ficcionais, em eras que há 50 anos atrás, 40, 30 anos atrás, já eram projeções de ficção. Nós já estamos dentro dela, nós já vivemos num ambiente de ficção. É que a ficção é tão gradativa, ela é vendida por vias de conforto, de redução de trabalho, de ganho de tempo, disso, daquilo, tudo em nosso favor. Depois é que ela vai nos comendo por dentro, vai dando metástase em outros níveis. Mas no início são vendas de conforto, são upgrades de árvore do conhecimento do bem e do mal. Você vai ficar melhor, vai ficar como Deus. Aí a gente vai assimilando sem nem notar. Mas nós estamos aqui numa conversa ficcional. Quando eu comecei a fazer televisão em Manaus, eu fui a primeira pessoa fora do ambiente jornalístico convencional a fazer transmissão de televisão de Manaus para o resto do Brasil, em 1975. Eu tinha que ir à Embratel, num estúdio lá na Embratel, com uma câmera imensa, preto e branco, assim, na minha frente, e transmitir de lá o programa para ser recebido nos lugares que eram recebidos no resto do Brasil. Você foi o pioneiro lá? Fora as TVs. A TV, às vezes, o Papa está na cidade, tem que mandar para fora. Mas assim, um cidadão que não fosse jornalista, gerando um programa particular e o externando do Amazonas para fora, para o resto do Brasil, eu fui a primeira pessoa na história do Amazonas a produzir um programa no Amazonas que virou um programa nacional. Nunca até hoje lá houve um programa que tenha virado tão nacional como o Paripense, que começou lá e que era mandado de lá para fora. Agora, a fortuna que se pagava para pagar meia hora de satélite para fazer aquilo era incalculável. Quando nós chegamos em 1985, 84, eu comecei a ter um projeto chamado Vindisat. E várias pessoas aqui de Brasília trabalharam nele, não é? O Henrique Ziller, o Peniel Pacheco, que foi deputado até recentemente aqui, não é? Vários outros. E o Edivaldo lembra a batalha, e o pessoal que estava lá na época lembra a batalha. A Vind teve que comprar aquelas antenas parabólicas de 3 metros de diâmetro, sair botando antenas parabólicas pelo Brasil, era um trabalho assim de um contingente de botar nos telhados das igrejas que queriam receber o sinal para passar num telão. A famosa Versace. Antes de haver a moda disso. Então, naquele tempo era TV executiva da Embratel e as pessoas iam para um auditório da Embratel falar e as outras iam para os auditórios que a Embratel tivesse no Brasil para receber. Nosso era um passo além. Eu usava o auditório da Embratel no Rio para transmitir e os templos de centenas de igrejas lotados, com um telão lá dentro e uma antena de 3 metros enorme em cima, recebendo e passando. De modo que a gente chegava a ter 30 mil alunos ao vivo ali toda segunda-feira, com um caderninho e apostila na mão. Meados da década de 80. 85 entramos no ar, fiz isso até 89. A conta no final do mês, para se fazer isso, era uma fábula. Não eram em dólares, naquele tempo, nós não gastávamos para fazer aquela operação menos de 30 mil dólares.
usando apenas 1h30 por segunda-feira. Por mês, 30 mil dólares? No tempo que 30 mil dólares não significam 30 mil dólares hoje. Era quase como se a gente estivesse hoje gastando uns 90 a 100 mil para bancar aquele curso. Por isso que ele era pago, para a gente poder ter meios de pagar a Embratel. Agora, hoje, com quanto a gente tem despesas, servidores, não sei o que, tal, a gente está aqui falando não com um grupo reduzido, não tivemos que sair instalando antenas, não tivemos que fazer nada disso. A caixa mágica, a bola de cristal do século XXI está aberta, com imagens passando, comunicação, que na Idade Medieval, uma coisa dessa aparecendo, você aparecesse com ela, a Igreja Católica ia te queimar, botar numa fogueira, por magia. Está aqui na nossa frente, conectado ao mundo inteiro, os valores se reduziram significativamente, a qualidade e a leveza com a qual a gente pode fazer não tem comparação, estamos aqui num jardim de casa, nessa conversa. Então, o privilégio que nós estamos tendo de falar do Evangelho, ensinar a palavra, para quem vem aí de outros carnavais, do pessoal que ficou entregando Bíblia em lombo de mula, levando pedrada no Nordeste e por aí afora, singrando o rio, se arrebentando, e a gente aqui, nesse conforto, falando com milhares de pessoas que também estão sentadas no seu conforto, não sei se estão se dando conta do tamanho do privilégio e do significado do que está aberto e disponibilizado. Às vezes a impressão que me dá é de que é um número muito pequenininho que se apercebe do significado. O Evanderson está perguntando se naquela época o povo de Deus era mais liberal e contribuía para aquelas despesas. Infinitamente mais. Eu nunca conheci uma geração mais usurária do que essa. Por quê? Primeiro porque o amor está se esfriando, a iniquidade aumentando e o amor está se esfriando no coração de quase todos. E quase todos mesmo, não é? Você leva bronca aqui. Sim. Todo dia eu levo bronca no meu site. Também, né? Não, o dia inteiro. Hoje eu levei não sei quantas. Por carta que eu não consigo responder, entram milhares. Mas o cara, se eu não responder, eu levo bronca. E não é pequena, não. Ou então, por exemplo, ontem à noite eu colhei uma carta lá de um cara que teve a ousadia de me dar um conselho de fazer umas flexibilizações. Caio, para com isso. Você fica querendo capitanear, fazer uma revolução do Evangelho. Tem um grupinho com você. Larga disso, bota um paletó e uma gravata, corta esse cabelo, dá uma de evangélico, que dentro de pouco tempo todo mundo está contigo de volta. Você é o capitão dessa trupe. Teve a coragem de me escrever. Chamou de palhaço, vestir como o aí cara. Eu dei uma resposta para ele de homem, chamei ele de menino, que eu devia ter chamado, era de moleque. Aí hoje de manhã está ele lá, me escrevendo. Não sou menino não, sou homem de verdade. Tira a minha carta do site. Eu falei, sua carta ficará lá. Vai ficar para a história, para você aprender a diferença entre a cabeça de um menino e de um homem. Você está pensando que eu estou brincando de evangelho? Eu deixei, de ontem à noite até hoje de manhã, eu deixei o nome dele. Tirei só os telefones e o e-mail. Mas hoje de manhã, antes de ler até a carta dele, me deu muita misericórdia, eu fui lá e apaguei o nome dele. Mas aquele era o tipo de cara. Não está contando problema pessoal, não está nada. Ele está me analisando. E te chama de palhaço. Quem me analisa fica com o nome lá. Só não fica porque eu tenho misericórdia e tiro. E não deixo. Mas a pedagogia de que a imbecilidade e de que a venalidade dele, e de que a brincadeira dele com o Evangelho não pode ser transferida para mim, fica registrada lá. E só apaga no dia que a internet terminar. Está lá. Para ele daqui a 20 anos lembrar, olhar e dizer, a gente tem que pensar em gente de Deus como gente de Deus. Evangelho não é brincadeira. Mas você leva a bronca, voltando à avareza. Se o sinal aqui da VMV TV, assim que ela entrou no ar, desse um probleminha, no tempo que era assinante, tinha gente que escrevia dizendo, estou pensando em cancelar a minha assinatura porque o sinal está rodando muito. E a gente fazendo das tripas coração para viabilizar e ficar bom.
Sem dúvida. Tão bom quanto está, a ponto de que já houve gente do Sistema Globo de televisão ligando para o Edivaldo querendo saber que sistema era esse, que foi todo criado aqui pelo Elmo e pelo Edivaldo. Muito bom. A gente trabalhando, mas você vê a avareza como é. Ou então, você não tem a mesma proporção. Antigamente, você tinha aquele indivíduo que te escrevia dizendo o seguinte: infelizmente o seu programa de televisão não chega na minha cidade. Mas eu sei que chega na cidade aqui ao lado, aqui ao lado, aqui ao lado. Eu estou contribuindo para que ele continue a alcançar essas outras pessoas. Hoje, meu amigo, nem entrando, se atolando de graça no coração do indivíduo, ele acha que ele tem, não é a responsabilidade não, que ele não tem o privilégio de ser gente de Deus o suficiente para ajudar aquilo a continuar a fazer bem a ele e a outros. Então, graças a Deus pela internet, pelos preços que caíram, porque para sustentar essa comunicação que a gente tem aqui, nos preços lá de TV aberta, é só mesmo o safado que consegue. É o vendedor de bênção, o fazedor de corrente, o vendedor de água benta, o vendedor de rosa ungida, o vendedor de Bíblia e não de pregação e não pregador do Evangelho. Só o pessoal que está comercializando alguma coisa que levanta dinheiro, ou os que ficam pedindo dinheiro o dia inteiro e enganando o povo nas barganhas. Porque se for depender desse nosso povinho querido e amado, desse nosso povinho querido e amado, o que aconteceu com eles? A maioria embarcou nessa palhaçada, e embarcou porque quis, não foi por falta de aviso. Não teve ninguém inocente. Os inocentes foram os que se converteram de 98 para frente. Porque no que me diz respeito, de 98 para trás, eu fiquei 30 anos batendo de porrete de beisebol. Não dá para dizer não era, tanto é que não era. Quando saiu aquela referência e a raposada entrou no galinheiro, daí em diante pode até ter gente alienada que entrou no processo, mas a grande maioria entrou porque foi conveniente, sabiam que não estava certo, mas estava dando muito certo. Estava dando muito certo, estava reunindo muita gente. Aí eles entraram. Aí quando a alma deles começou a falir, e quando um monte de coisas começou a acontecer, e aí de 2003 em diante o site abriu uma avenida de diálogo. E como, hein? Né? E aí explodiu aquele pus inteiro em 2003, 2004, 2005. Quem lê para trás do meu site encontra o pus daquela época. São cartas de pus. Pus sexual, pus psicológico, pus. Não é? Porque o pessoal estava... Era só a descrição de Isaías 1, do alto da cabeça à planta dos pés, só ferida mesmo para espremer. Então, aí o que acontece? Estavam traumatizados em relação aos lobos. Deram o anel do pai, da mãe, do avô, não é? Venderam ímã para participar de uma campanha, cortaram os cabelos lindos para dar de oferta, fizeram tudo, deram a alma, e era tudo engano. Aí começaram lá a enxergar, por que via tenha sido, mas eu estou me referindo aos milhares que enxergaram através do site, que aquilo não era nada, era só engano. O que eles fizeram? Ficaram tão chateados consigo mesmos, que ao invés de assumirem a sua própria burrice, ignorância, pastelanice, com arrependimento sadio, o que fizeram? De um lado, ficaram com ódio da igreja do lado de lá. Ódio. Então eles odeiam a igreja, hoje em dia, alguns deles, quase tanto quanto os judeus odiavam cristãos. Daqui a pouco eles vão virar, esse grupo aqui, os judeus da igreja. Eu vou começar a ficar com misericórdia da igreja, de tanto ódio que às vezes eu vejo por parte desses que foram enganados lá porque quiseram, e que agora não querem nem assumir a responsabilidade. A responsabilidade da igreja é verdadeira. E ela vai viver com ela, e os que estão praticando isso lá dentro vão viver até as últimas consequências. Agora, quem se deixou enganar, ou quem enganou-se porque quis, ou quem foi enganado, não fique eternamente menino e apenas diga: olha, eu fui ingenuamente enganado, graças a Deus não estou mais ingênuo, já enxergo e sei que o Evangelho é isto.
siga o Evangelho, pare de ficar falando desse tempo eterno, desse engano paralisante e adoecedor. Quem foi sabendo e está arrependido, volte com o coração quebrantado e não puna o Evangelho da Graça por causa dos seus traumas e nem das suas idiotices pregressas. Porque o que aconteceu foi o seguinte: eles foram tão explorados do lado de lá, mas tão explorados, que alguns vieram e foram encontrando um assombro, um aconchego, um carinho, um acolhimento no caminho da graça, e agora eles pensam que a gente consegue fazer isso tudo que a gente faz, e que não é quase nada, podia ser muito mais, vivendo de luz, fazendo fotossíntese. Eu fico aqui no jardim fazendo fotossíntese, eu e o Edivaldo, recebendo, aí a gente conecta o dedo aqui, energiza tudinho e tal, porque eles lá estão achando tudo uma benção e punem o que os abençoa com os fantasmas dos traumas dos quais eles foram supostamente libertos quando encontraram essa palavra. Mas o coração deles ainda continua preso ao álibi de avareza que supostamente eles ganharam por terem se deixado enganar ou terem sido enganados, sabe lá quantos anos a fio. E aí perdem o sentido missional do privilégio de contribuir, de participar, de ajudar, de fazer crescer, de aumentar, de atingir outros, sem saber que não estão fazendo favor a ninguém. É um privilégio. Agora, Caio, pessoal. Você não acha que se a gente depender só da consciência hoje de boa parte dessa turma, a gente não vai ficar no sal, não? Meu querido, no dia que não tiver mais gente com nenhuma consciência de generosidade para participar, eu fecho isso aqui tudinho. Mas vez por outra é necessário. E vou para a esquina. Porque gente para ouvir, ouvidos para ouvir ainda há. Nós estamos só tentando otimizar essa possibilidade. Mas eu não dependo de ninguém aqui não. O que Deus tem me dado para fazer, eu faço com ou sem. Se a internet acabar, o Evangelho continua vivo. Enquanto eu estiver vivo e houver gente querendo se reunir para aprender a palavra, sejam 2 ou 3, ou 3 milhões, ou 50, tanto faz. O Senhor sabe o dia e a hora. Eu só espero que eles tenham olhos para ver e ouvidos para ouvir o tempo de oportunidade que Deus está nos dando e como com muito pouco de cada um se formaria e se arregimentaria um bolo de recursos que não só ampliaria isto aqui muito mais, mas que nos ajudaria a provocar as consciências de outros que não são alcançáveis por essa mídia aqui, por esse meio aqui, e que precisam de molestamento do Espírito Santo para acordar. Assim, o Evanderson, tem várias coisas aqui, ó. O Evanderson falou que na verdade não foi por engano muita gente não, muita gente foi cínica por conveniência naquela época. Não, é porque dava certo. Eu encontrei quantos que me diziam: Caio, desculpa, tudo que você pregou esses anos todos está certo, é o Evangelho, mas o problema, meu irmão, é que isso aqui dá certo. Eu estou dizendo essa expressão e tem livros meus aí de 87, 88, e aqueles últimos livros de 86, não, de 96, 97, 98, onde eu comecei a dizer em todos eles que não estava certo, mas dava certo do ponto de vista desse pessoal. Está escrito há muito tempo antes de tudo isso virar o que virou. Você escreveu, tá lá, eles tá preferiram tudo, tá assim, lá, tá. Cara. Eram 4 mil pastores na minha frente, no Congresso da Vinde, no outro eram 10 mil, no outro eram 15 mil, todo mundo ouviu pelo menos 10 anos essa história, porque o ensaio vinha sendo feito. Vinha sendo feito. E eu tentava passar a lima, e foi segurando. Quando, em 98, eles viram que eu ia sair da cena, muitos chegaram para mim assim, olha, na cara limpa, dizendo: Caio, tudo que você ensinou até hoje era evangelho, era verdade. Só quero te dizer o seguinte, a teologia da prosperidade, o G12, isso tudo é o que o povo está querendo. Dá certo, meu irmão. Cresce. E aí a gente vai botando o evangelho lá dentro. Eu digo, olha, quem vende a consciência para usar o que não é evangelho,
Quem chega e me diz que os fins justificam os meios, não tem mais nenhum evangelho para pregar, jamais. Jesus nunca fez isso. Jamais. Ninguém que tenha verdade no coração faz isso. O Marcelo falou que hoje ele ligou a televisão, o pastor estava pedindo era 20%. Não é dízimo, é vintésimo. Vintésimo, né? Eles estavam pedindo vintésimo, porque as coisas estão difíceis e tal. Tem muitos tempos para construir, né? Tem muitos carros para comprar. Agora, todo mundo vive do mesmo modo. Eu poderia contar aqui milhares de histórias. Mas outro dia meu amigo Carlos Bragantino estava aqui em casa me contando de um grupo de pastores que ele está atendendo de uma dessas denominações neopentecostais mais crescentes e visíveis no país. E que tem uma cara um pouco mais clean, dá a impressão assim que é um pouquinho mais limpa. Aí eu falei, e o papo lá com a moçada? Como é que está indo? Ele disse, para consumo externo eles tentam ser mais clean. Mas o que eles me dizem é que é tudo igual à matriz, de onde todas emanaram. E é tudo na franquia, é tudo nisso, é tudo naquilo, e que o líder lá em cima não quer saber de nada. Não quer saber se eu aqui tenho um bordel particular, se eu lavo dinheiro para não sei o quê. Ninguém quer saber de nada. Quer saber que se eu mandar 20% do que está estipulado, eu sou um homem de Deus. No dia que diminuir essa quantia, eu vou perder a unção e vou ser jogado num lugar menor. Agora, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, ninguém está interessado em coisa alguma. É o velho espírito do Texel que está voltando. Já voltou, aliás. Já voltou. O Evandas pergunta se você aceitaria, olha que legal, aceitaria anunciantes nos intervalos dos seus programas? Claro, né? Depende, obviamente que eu não vou anunciar a antítese de tudo que eu ensino, né? É claro. Mas aquilo que eu uso, eu anuncio. Eu não tenho essa hipocrisia. Agora, o sonho do Maico é que chegar à TV aberta. Existe essa possibilidade de a gente ainda chegar? Eu estou dizendo o seguinte, a nossa parte está toda feita. O equipamento que tem aqui, eu posso transmitir pela web, posso transmitir pela TV aberta, posso transmitir no cabo, posso transmitir para a Globo. Não tem problema, a qualidade está chegando um pouco inferior aqui, não é por causa do equipamento, é só por causa da recepção via internet, que não é perfeita ainda. Mas mobiliados para fazer isso, nós estamos. Eu me preparei para isso. Agora, o resto, cada um vai ter que saber que é parte de cada um participar. E não adianta esperar eu chegar e dizer, olha, surgiu um bolo mágico aqui, porque essas coisas não existem. Elas são construídas no tricô da solidariedade. Todo dia, vamos. Elas vão crescendo e vão acontecendo. E quem está em condições de ir vendo as possibilidades vai dizendo, diante do que já temos, já dá para fazer isso. Diante do que já temos, já dá para fazer isso. Ora, nós estamos fazendo tudo isso com o que nós não temos. E além disso, eu não estou inaugurando uma era. Eu comecei a fazer isso com 18 anos. Eu sei tudo que é possível fazer com isso. E aonde é possível alcançar e entrar. A questão não é o que eu sei que se possa. Se execuibilizar essas coisas. Então a questão não é para mim, a questão é de mim para eles. Quando é que vocês vão começar a participar efetivamente? Todo mês, todo dia, com o melhor que tiverem, com o que puderem, com alegria no coração. Quando é que vão começar? Fruto de gratidão. A fazer disso fruto de gratidão, consciência de missão. Consciência da calamidade da hora, da urgência da hora, o que quiser, está tudo junto para mais do que justificar o momento. Não, e outra coisa, ninguém pode dizer que é algo que se quer colher sem antes não ter semeado. Eu fui responder uma carta hoje de uma pessoa que me escreveu, e eu procurei, eu vou procurar essa resposta no site, no seu site. E eu pensei assim, gente, o que existe aqui é muita coisa. Lá no site? É muita coisa. Eu não sei nem por que me escrevem ainda. Manda escrever para mim que eu já procuro e mando. Agora você, eu não respondo não, vou procurar. Já está todas essas respostas raro chegar uma ali. Questão que não esteja respondida 30 vezes lá. Fala que fechou, a gente fechou. Parece que a pessoa quer só que mudem os nomes e mande para ela.
fechou a tela, eu vou ter que abrir, então vou perder muitas perguntas aqui, tá? Tô abrindo Tá. de novo. Tá. Mas a ansiedade não é de... Eu noto que a ansiedade não é de verdade. Não é de conteúdo nem é de resposta. A ansiedade é pagã. A ansiedade é de pessoalidade relacional. Eu quero poder dizer assim, não, o Caio me respondeu essa carta, como se eu fosse alguma coisa. Mas já tá lá, Meu Deus, eu sou uma porcaria. Tudo que tem lá é graça de Deus. Mas eu não te E contei, tá lá, no agora- Orkut, colocaram um tópico lá. O Caio já respondeu uma carta sua, daí um respondia, sim, respondeu, e o outro, sim. Pelo amor de Deus. Que isso, já tem tópico assim? Tem? Isso é hoje. Hoje que eu sou, para um grande número aí desse grupo todo, ainda persona diabólica e não grata. Agora imagina isso há 20 anos atrás, quando eu era unanimidade nacional. Aí você quer saber? Era o inferno. Conhecendo a sua. Agora a gente inferno, conhece meu irmão. sua origem humilde, É simples. Cobrado de tudo, de todos os lados, e por um povo que, se você alimentar, é porque eu trabalhei a vida inteira jogando a minha porcaria para ver se os outros me enxergavam, dizendo, olha, para com isso. Se desconstruindo, né? Se desconstruindo, porque se eu tivesse um pinguinho de má intenção, a avidez idolátrica é muito grande. Aí eles, como a minha mulher diz, ou é calça de veludo ou é bunda de fora. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Então, por exemplo, o pessoal aqui que já está do lado de cá, que fez a viagem de 2003 para cá, que agora se sentem mais entendidos do que os outros, que se sentem já os VIPs, que estão começando a ficar meio bobos, eu estou começando a perder a paciência, está começando a chegar a hora de começar a bater em alguns meninos, estão ficando bobinhos. Então, estão maiores do que os outros. Aí nós é que sabemos, nós é que temos a revelação, eles estão andando com o cara errado. Estão andando com o homem errado. Assim como eu bato na doença de lá, fica doente do lado de cá que vai apanhar pior ainda, meu irmão. Então não brinca com a graça de Deus nem com o Evangelho, porque isso não é um caminho de torcidas organizadas. Deixa eu terminar o que eu ia dizer. Então olha só, a gente ou é calça de veludo ou é bunda de fora. Então o cara estava do lado de lá e ou ele quer te idolatrar, ou então ele começa a viajar aqui, ele vai aprendendo o que é evangelho, aí ele vai para a bunda de fora. Aí ele esquece que é comigo que ele aprendeu, ele esquece tudo isso, aí ele começa a querer me mandar o que eu ensinei a ele, o tempo todo. E eu fico olhando a amnésia dos caras, ou então entro no outro processo. Não, eu não vou dizer para ninguém que que o Caio que é a pessoa com quem eu me alimento, é lá com ele que eu recebo, porque eu não quero fazer uma declaração de infantilismo psicológico. Então ele faz de conta que ele não tem nem nada a ver comigo. E se ele virar mentor do caminho da graça, fica pior ainda a situação. Porque para ninguém pensar que eu sou parte da seita do Caio. É claro que isso aqui não é uma seita. Todo mundo que me conhece sabe que se alguém quiser fazer disso uma seita, eu o aceito externamente para sempre. Não tem esse risco. Mas o que ele teme é ter que ser interpretado por alguém que pensa de outro modo, que por ele estar andando comigo, ele é da seita do Caio. Aí ele fica fazendo de conta que as coisas não são como as coisas de fato são. Aí vai para o outro extremo. Então é sempre um público bipolar. Bipolar, e que me cansa extremamente. Esses polos são muito cansativos e extenuantes. Quando você pensa que o cara entendeu uma coisa, e que ele vai fazer um caminho agora de moderação, de equilíbrio, de bom senso e sensatez, quando você vê, ele já está do lado de cá. Ele agora já é o catedrático do caminho da graça, agora ele já está assim, ele já olha para os outros de cima. Aí já começo eu a receber cartas. Coisa que você não faz, né, Caio? Pelo amor de Deus, nesse sentido, como exemplo de porcaria nenhuma mais, mas em relação a isso, olhem para mim, porque eu de coração estou olhando para Cristo. E enquanto eu viver, essa idiotice não vai estar em mim. Aí o que acontece? Eu começo a receber cartas de pessoas de cidades reclamando de gente do caminho da graça. Não estão tirando a maior onda por aqui. Tirando onda, vê se é possível. Tirando onda. Jactando de ser do caminho. Aí vai me dando uma tristeza que eles não têm ideia, eles não sabem ainda de que espírito são.
ainda não passaram ali de Lucas 9. Tem alguém que não anda conosco e nós lhe proibimos. Queres que mande descer fogo do céu? Não sabem de que espírito são ainda. Então ouviram o galo cantar, mas ainda não discerniram aonde. Há um trabalho profundo de consciência que para mim começa a se tornar sério quando eu vejo alguns sintomas. Um dos sintomas é engajamento missional. É o cara parar de ficar horas e horas e horas de lero-lero, e chat para lá e chat para cá, e lambeção fraterna, infindável, que não produz nada para quem está doído, quebrado, arrebentado na vida real. É só, você viu? Você viu? Olha esse link, veja não sei o que, o dia inteiro nessa brincadeira. Para mim não diz nada, a não ser que o cara não tem nada para fazer. A segunda coisa que, se eu não vi espírito missional, uma vontade de vamos ganhar, vamos pregar, vamos anunciar a palavra, o cristianismo está morto, mas o evangelho está vivo. Jesus ressuscitou. Se eu não vejo essa pulsão, eu não estou levando a sério. O cara pode vir com toda a viagem teológica e elucubrativa que quiser, não está me dizendo nada. Segundo sintoma que se eu não vejo presente nele é a generosidade. Generosidade humana, misericórdia, compaixão, inclusividade e generosidade material, financeira, explícita. Se eu não vejo esses dois sintomas, que são sintomas da misericórdia, da consciência, também não estou levando a sério. A menos que ele seja um indivíduo impossibilitado, tetraplégico para receber. Porque se ele estiver em cadeira de rodas, ele ainda tenta dar. Vai ver lá o vídeo do irmão Zapata. Peru. No Peru, na Bolívia, eu acho. Né? Eu não sei, eu não me lembro mais. Do irmão Zapata, para dizer, eu estou cego, mas o evangelho não. Eu estou aqui, o evangelho está solto. Pelo amor de Deus. Eu fico com vergonha, eu estou aqui com as mãos funcionando, os olhos vendo, tudo em cima. Com energia, pensando, com os neurônios a mil. Todos nós estamos com chance de fazermos uma diferença nessa geração. Enquanto isso a gente fica, desculpe a expressão, tirando o chato daquele lugar que dá em órgão genital de homem que costuma ir a prostíbulo. Fica ali aquela brincadeira de puxar carrapato de genitália. Para com isso. Sexo dos anjos, a gente tem mais o que fazer, tem coisa muito séria acontecendo em volta. E aí você? O Christian, ele, antes de fazer isso aqui do Christian, o Moisés fala o seguinte: Caio, não permita que essa loucura volte novamente. Que loucura? De tudo que você falou que aconteceu, entre nós não pode acontecer. É a pergunta, é o que ele pede, né? Não precisa nem pedir. Mas a retórica, a força, né? Para mim, não precisa pedir. Não vai voltar entre nós, nunca. Não. Onde eu estou, babaquice não existe. Isso é simples assim. Se estiver, porque eu não estou mais. Se o caminho da graça chegar um dia, que isso que eu criei, ficar tão babaca, eles nunca mais vão me ver nem pregando entre eles. Eu vou pregar na Universal, mas eu não vou reforçar a viadagem. Você entendeu? Claro. Eu ficava dizendo no tempo da Vinde, e o povo não acreditava, porque aquilo era um império. Um império de comunicação. Você falava isso, né? Eu dizia, no dia que a Vinde virá um fim em si mesmo, eu vou ser o primeiro a acabar com ela de cima a baixo. Quando eu comecei a notar em 94 que ela estava virando um fim em si mesmo, eu comecei a pedir desesperadamente a Deus para me salvar do mundo evangélico, dela e de tudo que fosse um fim em si mesmo. Alguém me vê aqui com saudade de qualquer coisa? Você sente alguma nostalgia minha do passado? Nenhuma. Não tenho saudade de nada. Eu fui e acabei. Se eu não tivesse iniciado, chamado a mãe dos meus filhos e dito, olha, está acontecendo isso comigo, estava todo mundo aí me ouvindo aos milhões e milhões, tudo igual, tudo como Dantes no quartel de Abrantes. Agora só Deus sabe como eu estaria sem alma.
como eu estaria malafalizado, só que com palavras psicológicas bem articuladas, bem ditas, e sem aquela ira canina e de pitbull, mas com a alma morta por dentro. Porque todos os sonhos com os quais Deus me atormentou em 97 e 98, para que eu não deixasse aquilo ficar como uma sombra dentro de mim, porque eu iria virar um homem pedrado, eram sonhos de juízo, divinos dizendo: se você não resolver isso, você vai se tornar um homem de mármore. Era a perseguição do Espírito Santo. As minhas noites viraram longas metragens proféticas. Isso é porque Deus tem um borogodó comigo da pesada, do amor dele, que diz: olha, eu te espanco aqui até o fim, meu querido. Mas você vai, ninguém vai te parar na babaquice. Você vai passar pelo que passar, mas você vai morrer do jeito que você nasceu. Amém. Livre no Evangelho, escravo de homem nenhum, nem do seu próprio ministério. Amém. Ora, se eu fiz isso com a 20, não brinquem comigo. Eu acho que o meu histórico demonstra que a minha liberdade é total. Então, se quer andar comigo, vai andar conforme o Evangelho. Se quiser andar de outra forma, não será comigo. E nem eu tenho vocações diplomáticas para fazer nenhum Itamaraty de faz de conta que não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. Tudo que eu estou dizendo são apenas o que eu ouço de ecos, às vezes, de coisas que de longe me entristecem, porque eu digo: se essa pessoa está tirando essa onda, não entendeu ainda nada. E é normal que aconteça. Jesus já estava andando com os discípulos há 3 anos e você via o lote de idiotices que surgiam o dia inteiro. Eles o veem ressuscitar de entre os mortos, comem e bebem com ele, recebem mandamentos através do Espírito Santo, ele é assunto aos céus, o Espírito vem, língua de fogo, tudo mais, mas você vê que a idiotice continua, né? Então, meu querido, se não houver alguém com a disposição radical de não negociar, de não flexibilizar, que foi a palavra do irmãozinho de ontem, a gente mantém as coisas assim com alguma genuinidade, 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí começa a palhaçada toda de novo. E eu não tenho nenhuma vocação para isso. Nenhuma. Do contrário, eu teria situações infinitamente melhores e mais confortáveis. Com certeza. Do ponto de vista humano, para estar com todos os recursos que aqui eu não tenho para fazer. Estou aqui não é por nada não, é por consciência. E se essa moçada que está aqui, os milhares que dizem que me leem, continuarem só a me achar legal e quiserem fazer de mim aquele guru virtual à distância para a gente escrever e poder dizer que houve um cara que é diferente dos outros, já me perderam e não sabem. Porque eu não tenho nenhum compromisso com esse tipo de brincadeira, eu não sou candidato a coisa nenhuma, eu estou eleito e assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você quer liberdade maior do que essa? Vez por outra, a gente vê, eu pelo menos percebo pessoas querendo se achegar até você com eloquência, lá no fundo, querendo demonstrar alguma coisa para você, né? Sempre pinta, né, Caio? O dia inteiro, dia só que inteiro, tem um né? negócio, eu tenho radar, sonar, GPS, quais são as tecnologias novas de captação disso? Meu querido, aquele aparelho lá de Israel que a tua mala entra num lugar, eles não precisam mais nem abrir, eles chupam tudo assim, ó, zzz. Não só enxergam para dentro, mas sentem até os cheiros de todas as químicas que possam estar lá. Eu não estou ainda desse jeito, mas a experiência nesse sentido já é tão grande que o cara vem, quanto mais eloquência, menos ele se vende. Quanto mais ele me conta aquela história que geralmente se quer contar em 5, 10 minutos para ver se te impressiona com uma pílula de realizações, mais me enjoo no estômago dá. Quanto mais ele chega dizendo que é meu fã número 1, mais pro fim da fila da minha alma ele vai. Eu não quero ter fã, eu não quero ter nada, eu só quero que as pessoas sejam discípulas de Jesus. No que me diz respeito, a única coisa que eu peço é que me respeitem como eu respeito a todo mundo.
Não quero nada além disso. O resto é para Jesus. Isso. E expectativa pessoal nenhuma. Não estou precisando de adesões. A coisa mais fácil que tem é gerar adesões. Fácil, fácil, fácil. A psicologia disso é uma brincadeira. Eu trabalho contra a psicologia instalada nos outros o dia inteiro. É na expectativa de ver se quem vem para querer se tornar discípulo de Jesus e do Evangelho. E não de um grupo evangélico light. Isso. Então não. Igreja Evangélica Caminho da Graça, né, Caio? Igreja Evangélica Caminho da Graça. O grupo que é evangélico segundo o Evangelho, mas não é evangélico segundo os evangélicos. Pela doutrina do Caio. Aquele grupo onde o cara que está lá em cima, que criou isso tudo, não fala besteira. É bom estar junto. É palatável nesse sentido para quem acha isso interessante. Tem aqueles outros que ainda convivem muito no ambiente evangélico, que é aquele primeiro grupo que eu descrevi. Se serve de tudo, mas esconde lá porque não quer que a associação macule alguma coisa. Agora, antes de eu te conhecer, isso aqui eu estou falando por mim, não por eles. Quando eu te conheci, e vendo as coisas acontecendo, vendo os irmãos, as pessoas vindo e agrupando ao seu redor e formando uma família, por causa do meu histórico, da minha própria vida, eu fiquei muito apreensivo do caminho em Babacá. Eu fiquei, porque acontece com tantos, será? Meu Deus do céu, eu não sei se você já ouviu isso de mim, de minhas preocupações. Caio, mas depois que eu comecei a te conhecer, conviver com você, vendo as coisas, vendo como você trata o erro, como você trata o erro daquele que quer continuar, né? Aquele que erra e quer continuar, como você trata o acerto, como você junta opostos, como você é íntegro no segredo daquilo que lhe contam, a sua seriedade com a alma do outro, com a fraqueza do outro. Hoje eu não tenho nenhuma questão, nenhuma dúvida sobre isso. É impossível, enquanto você estiver conosco, que isso aqui não babaque. Não tem jeito, não. É a minha oração todo dia, pedindo a Deus que os que estão sendo formados, e que eu particularmente vou pedindo a Deus que eu os ajude a irem se formando, todos. Às vezes você imagina 3, 4, que seriam potencialmente pessoas que poderiam ir tomando frentes e eventualmente ficando no seu lugar e ocupando quando você já não estiver. E eu sou daquele tipo que me retiro muito antes da hora. Quando eu começo a ver gente fazendo as coisas bem, eu prefiro ver um filho bem criado. Eu prefiro ter saúde para ter hoje, por exemplo, olhar e ver os meus filhos adultos, todo mundo independente, todo mundo andando com as próprias pernas, e eu tendo a saúde suficiente para vê-los me honrando no que eu ensinei a eles, verem-nos autônomos e independentes, verem-nos amando-se, respeitando-se uns aos outros como irmãos. O privilégio que eu tenho como pai de assistir meus filhos biológicos é o privilégio que eu quero ter espiritualmente sempre, vendo os meus filhos espirituais. Então, qual é a única maneira disso acontecer? Quando você vê que o filho vai ficando maduro, você não vai dizendo, meu filho, fica aqui com o papaizinho até os 50 anos de idade, meu amor. O filho vai ficando maduro, você vai. Even eagles need a push. É aquele best-seller americano. Até águias precisam de um empurrãozinho. Eu emancipei meus filhos antes da idade, todo mundo começou a trabalhar cedo, eu fui fazendo todo mundo encontrar o seu caminho. Hoje eles estão lá com 34, 33, 25, se o Lucas estivesse vivo estaria com 28, né? E todos eles independentes, não é uma grande alegria?
Espiritualmente falando, eu trabalho assim, não trabalho para ficar ninguém dependendo de mim, para eu ficar moribundo. Aí na última hora chamar assim 10 e dizer, olha meus filhos, vocês, por favor, façam isso. Eu quero estar lucidíssimo, inteirão, como eu estou como pai dos meus filhos, em relação ao caminho da graça, vendo tudo encaminhado e mais do que isso, podendo ficar assim meio de fora o suficiente para ver se embabaca ou não embabaca. Ficar meio de fora, porque enquanto você está meio de fora, mas dentro ainda, se o galo começar a querer cantar como peru, você chega, pega no pescoço e diz, olha, o canto não é esse, meu filho, e eu não virei fantasma ainda. No entanto, você não conhece nem os caminhos de Deus. Às vezes o que está acontecendo hoje, as pessoas em quem você tem mais expectativa, daqui a 10 anos surgiram outras que você não tinha ideia do que ia acontecer. A minha vida inteira eu levei muita surpresa, muito susto. Hoje a minha grande alegria no caminho é assim a segurança e a alegria que eu tenho no nível de maturidade que eu vejo no Marcelo Quintela, no nível de sobriedade e de experiência pastoral já adquirida e de sofrimento ministerial que eu vejo no Carlos Breguentin, já rodado e sofrido, né? A sensatez natural do Chico. Alguém pode imaginar o Chico virando um porra louca? Impossível. Não é? Se não é uma bênção, você ter assim, aquele cara que você sabe que todo dia ele é o mesmo. Mas não tem mesmo. Imprevisível. Não é imprevisível. Não é imprevisível. Não. Eu não posso dizer a mesma coisa do Fonseca. Claro que não. Mas uma coisa eu posso dizer do Fonseca. Claro que não. Uma coisa eu posso dizer do Fonseca. O Fonseca tem peito, tem surto, tem paixão e tem coragem o suficiente para, com autoridade dada ou não dada, em qualquer tempo da vida, se qualquer pessoa dessas aqui quiser embabacar na minha ausência, eu tenho convicção que ele levanta com esse peito de judoca e dá o grito que ele deu lá na seita, onde ele ficou 20 anos num espírito diferente, opressivo. E se ele teve a coragem de dar aquele grito naquela seita lá, depois de 20 anos, eu tenho absoluta convicção de que, ainda que ele não fosse o ser para sistematizar a coisa, nem para isso, nem para aquilo, mas peito para dar o grito e dizer, isto aqui não é evangelho. E eu conheci todos vocês dizendo amém para outra coisa, eu tenho confiança total que ele faria isso. Como quer ver, por exemplo, o Tiaguinho lá de Goiânia, filho do Wesley e da Marlene, novinho. Eu conheço o caráter daquele menino. Não tem espaço para essa idiotice ali dentro dele. E de tantos outros mentores. Eu tenho muita gratidão pela consciência que a minha irmã Aninha tem acerca dos meus caminhos. Pois é. Dos meus caminhos. Ela não está aí enfronhada em tudo, nos bastidores, bastante. Mas toda vez que alguém dá uma pisada fora do rumo, não é essas besteiras de igreja, de comportamentalismo, não. Estou falando do espírito do Evangelho. E ela está presente, na mesma hora ela diz, olha, o Evangelho não é assim, e se o humano estivesse aqui, na mesma hora eu sei o que ele te diria, ele ia te dizer isso, isso e isso. Até hoje eu nunca vi errar. Se eu estivesse lá, era isso mesmo. Isso me dá muita garantia. E a minha mulher, que não é uma pessoa das articulações, não é nada disso, a maioria das esposas que fossem casadas com um homem como eu, iriam querer estar participando dessa roda aqui todo dia. Ela não está nem aí. Não está nem aí. Ela assiste à noite um repeteco. Ela não está nem aí. Ela não tem nada que eu vá dizer aqui que eu não converse com ela no particular durante a vida. Então ela não precisa disso aqui, não precisa aparecer, não precisa de nada disso. Mas ela tem peito suficiente, consciência demais e lucidez demais
para se algum ensaio de loucura aparecesse nessa história, enquanto ela estiver aí, eu tenho certeza que ela entra e vocês a conhecem. Ela é bem-humorada, é brincalhona, é risonha, é bonita, é charmosa, mas todo mundo aqui já deu para sentir que ela pega o pedaço de pau e lasca na cabeça em nome do Evangelho sem nenhum pudor. Sem nenhum pudor. Não tem essa história. Aquele risinho dela acaba na hora se alguém quiser falsificar alguma coisa do Evangelho na presença dela, e sai da frente, porque ela pula com os 2 pés no peito e diz, olha, para de brincadeira, vamos brincar de outra coisa. Quiser me contar a piada, conta, porque eu acho graça de tudo. Agora, do Evangelho é outra coisa e nós não estamos de brincadeira. Agora, olha só, Caio. A última, tá? Senão a gente não trata do tema de hoje. Que horas são? Já 4h37, 4h40. Não dá nem tempo. Não dá, a gente... Acho que não dá mais nem tempo. Sim, vamos lá. Mas esse papo tá tão bom. Tá bom demais, é verdade. É porque, olha só, porque se eu já tive esse medo, Caio, hoje, depois, são 4 anos que eu tô com você, conhecendo o Brega, foi muito bom os tempos, as coisas que eu tive com ele, conhecendo essas pessoas todas, o Quintela, toda essa gente que você foi falando. E outros que eu não falei, tá cheio de gente boa, cheio de gente boa, de gente querida. Quando eu lutava no meu coração por aquilo que eu dizia assim, Rosane, não pode ser assim. E ela, mas não temos para onde ir, mas não pode ser assim, desse jeito não tem como ser. Mas eu não tinha força nem capacidade para estar fazendo isso que você está fazendo. Ora, assim como você, como eu, como essa galerinha, como tem muita gente que não se dobrou perante Baal. Claro. E esse grupo vai estar se unindo quando eles virem que a coisa é séria, que não é com brincadeira, que não é com falsificação, com verniz de evangelho, mas com profundidade. Ontem, meu irmão, sabe o que os irmãos aqui do chat ficaram felizes com você? Comentaram aqui o fato de você ir lá expulsar demônios, orar pelas pessoas. Ou seja, talvez exista uma visão do intelectual, Caio Fábio, mas eu conheci o pastor, o homem, o irmão. Eu não entendo ninguém, eu francamente não entendo. Ô, meu irmão, mas é assim, as pessoas... Porque, olha só, desde os meus primeiros livros, se o cara diz que gosta de mim, que me acompanha, ele não tem essa desculpa. Eu já não tenho mais nem condição de repetir as coisas. Não tem ninguém que tenha repetido mais sua própria história nesse país do que eu, sem dar testemunho por aí. Está escrito em livros, está escrito em confissões, está escrito em tudo que é lugar, todo mundo sabe tudo, a menos que tenha nascido outro dia. A menos que tenha nascido outro dia. Quem lê os meus textos, para eu falar de diabo, eu não preciso ficar usando expressões chulas, eu posso falar normalmente. Mas o escopo das coisas que eu cubro nas minhas convicções é de uma amplidão muito grande. Não, mas eu estou só falando isso, meu irmão, porque o que me dá alegria é de saber que essa galerinha que está vindo é porque realmente está gostando da coisa e sabe que deve ser eu assim. espero que não seja um gostar de mim, seja só a admissão de que o Evangelho é assim. Amém. O Evangelho é assim. Sempre Porque se for para gostar de mim, esse negócio tem vida muito curta. Eu não estou aqui para me fazer gostar. Né? Quem lê ali o meu site sente alguma necessidade minha de me fazer gostar? O cara me escreve. Eu digo, eu não vou ter chance de trocar 3 correspondências com ele. Eu estou vendo o tamanho do auto-engano dele. Se eu vou ficar aqui dando uma lambida hoje, para amanhã dar um beijo, depois de amanhã um cafuné, e no 4º dia dizer a verdade, eu já vou fazer mal a ele e isso não vai acontecer. Então a única chance que eu tenho é essa. É faca na botina, meu irmão. Aí eu vivo com as consequências. Graças a Deus, a maioria entende que é sinceridade em amor e verdade de uma pessoa que não está com esse tempo para fazer média. Agora, todas as minhas demonstrações
é de quem não está preocupado consigo mesmo no processo. A única coisa que eu quero é ver o Evangelho se tornar Evangelho no coração das pessoas. O mais é como o Evangelho é. Cada coisa também tem seu tempo e sua hora. Hoje em dia, por exemplo, eu não tenho mais condições físicas de jejuar como eu jejuei primeira década inteira da minha vida, com diabetes. Se for resolver fazer um jejum hoje de 24 horas, amanhã de manhã você vai me levar ao médico. Não dá mais para eu fazer. Não. Então, o meu jejum hoje é de outra forma. São processos mentais. A gente pensa que, por exemplo, são silêncios. O comandante é o soldado que agora ele já passou, ele estava lá, mas agora ele é comandante, ele já pode orientar, ajudar, não precisa mais estar lá ralando. Tem gente vindo. Não é ralação, é só tempo e otimização. É uma questão de otimização, não é? Por exemplo, eu estou aqui fazendo esse programa, a gente está conversando. Se não tivesse essas câmeras aqui, as 3 câmeras aqui com a gente, ainda assim, me respondam. Essa conversa não estaria valendo completamente a pena ou ela só está valendo a pena porque tem milhares assistindo? Não, Caio. Toda vez, a conversa que eu já tive, todas as conversas que eu já tive com você, sem câmera, só nós dois, elas foram exatamente assim. Desse jeito. Eu acho que até um pouco melhores. Que agora a gente tem mais gente perguntando. Mas o ponto que eu quero chegar é no outro. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que o tempo hoje é este, é de otimização. Então, ao invés de ficarmos só nós 5 aqui conversando, porque nós estamos conversando e franqueando a outros participarem, tem mais outros milhares também assentados nessa mesa. Invisivelmente. Então, essa é uma questão de otimização. Se você chegar e disser, qual é a sua prioridade, então, hoje à tarde? É atender 3 pessoas hoje à tarde, numa conversa de natureza de aconselhamento cristão psicanalítico, ou fazer o papo de graça? Sendo um bom mordomo do meu tempo, dos dons que Deus me deu, e um bom mordomo do discernimento que eu tenho da gravidade desta hora, eu estou deixando de atender toda a tarde 3, 4 pessoas para poder atender milhares a um tempo só. Não é? Claro. Isso eu estou fazendo. Otimizar. Eu estou tentando otimizar. Ao mesmo tempo que nós vamos ter uma reunião daqui a pouco aqui, às 8h15 da noite, transmitida ao vivo pela VMB TV, última terça-feira de treinamento do grupo dos visitadores que vão visitar as casas das pessoas na cidade. Ao mesmo tempo em que eu estou otimizando o meu tempo agora à tarde aqui conversando com vocês e com milhares, e a minha esposa também está otimizando o meu tempo e o dela visitando uma irmãzinha doente que não está podendo se levantar na cama, ela foi lá fazer uma oração, ungí-la com óleo. Então cada um vai fazendo o que cada um pode fazer. Por isso é que é corpo de Cristo. No meio evangélico, em relação à minha pessoa, a tendência à totemização, que é mais um problema deles do que meu, porque eu passei a vida inteira desconstruindo isso. Mas a projeção de lá para cá é tão grande que, como o cara fica achando que Deus me deu muitos dons, ele acha que Deus também me deu um dia de 97 horas. Que me deu um corpo que pode se alimentar apenas de 10 em 10 dias. Que qualquer outra coisa. Há uma projeção hipertrofiada que não tem nada a ver com a realidade humana. E foi isso que eu nunca aceitei antes e hoje não negocio sob hipótese nenhuma com questões dessa natureza. Esse é o mal do ser humano, né? Fizeram assim com Jesus. Esse é o mal do ser humano, de totemizar alguém que eles vão eleger como salvador da paz. E sem saber que você ia falar aqui, eu já perdi o nome, alguém brincou com isso, não vamos deixar que isso aconteça. Aí eu respondi, não tem a mínima chance que isso aconteça. Eles estão pensando que eles têm algum poder de lá para cá? Não tem. Mas não existe isso não. Eu só quero fazer uma pergunta, onde é que vocês estavam antes de janeiro de 2003?
Eu correndo por aí, doido. Não, é aqui. Ah, tá. Honestamente. Quem não estava perdido estava quase. Estava deixando a fé. Estava com raiva até de Deus. Estava sem saber a coisa nenhuma. Eu estava então, louco. pelo amor de Deus, um mínimo de memória. Não precisa ser nem da vida inteira. Então saibam quem é que está dizendo o que para quem. Eu não estou pedindo direito autoral, não. Só não estou brincando com a realidade. Só não estou permitindo inversões esquizofrenizantes. Só não estou permitindo babaquice. Isso é cura de babaquice. É lembrar de quem tu aprendeste, com quem tu aprendeste, é saber quem é teu preceptor, quem é teu pai, é não perder gratidão. Quem não mantém essas coisas jamais vai crescer para ser gente sadia de Deus na vida. Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, foi o que Paulo falou, o tempo né? todo dizendo de onde eu aprendi, foi meu pai que me ensinou, foi o reverendo Antônio Elias que me ensinou, isso eu aprendi com fulano de tal, e eu também aprendi quando começa a chover, a gente tem que parar o programa, porque senão o aparelho eletrônico... E eu quero pedir perdão, tá tinha algumas perguntas aqui para ser feitas e eu não deu tempo, mas só o Christian, que ele fez um comentário que parece que há uma orientação, ou tácita, para a galerinha não ler a Bíblia, para que continuem presas as armadilhas. Mas quem está dando essa orientação, Christian, ele tem muitos nomes. O mais elegante é Lúcifer, ele tem outros assim, de uma meio aristocrático, que é Satanás, ele tem um mais de classe média, que é Diabo, ele tem um outro nome de classe média baixa, que é Belzebu, e ele também tem um nome miserável dele, que é Capiroto. É dessa mesma entidade que está vindo essa orientação para o pessoal não ler a Bíblia. Não ler a Bíblia. E eu diria o seguinte, antes de ler a Bíblia, me faça um favor, leia o Novo Testamento. Pelo menos umas 5 vezes. Antes de voltar. Antes de você começar a ler o livro de Gênesis lá para trás, que é para você, sem entender Jesus, não chegar já mais discípulo de Moisés do que discípulo do Evangelho. Agora está começando a pingar, eu estou preocupado porque cai gotinha aqui, amanhã a gente não tem nem programa para fazer. Beijo gente querido, todos. Olha, beijo amanhã o tema é experiências de quase morte e eu prometo que será, se Deus permitir. Hoje o Papo de Graça termina antes da hora por uma imposição climática. É o que dá ter um estúdio divina, a céu aberto. Do céu. Imposição do céu. Imposição do céu. O senhor deve ter achado que a gente já conversou demais. Um beijão para todos. Vocês são amados. E tudo quanto eu digo que sou enérgico, pode ter certeza, é a energia de alguém que, estando vivo, gostaria de perpetuar o significado de algo que eu tenho convicção é verdade simples do Evangelho nas próximas gerações. É apenas o desejo de um indivíduo que gostaria de ser bem acompanhado, de ter bons companheiros de caminhada e de um indivíduo que gostaria muito de ser melhor ainda sucedido. O que eu gostaria de todo o coração é que os que no futuro vierem, ou quando Deus mandar, e Ele é que sabe a hora das simultaneidades ou de qualquer coisa, sejam pessoas muito melhores do que eu em relação à vontade do Evangelho, à consciência do Evangelho, à disposição de andar nele, é o mínimo. Eu quero ser a pior referência para que você olhe para a melhor. Agora, a pior que eu tenho é essa. Se é melhor do que as porcarias que estão aí, não é problema meu. Eu estou fazendo força para crescer mais e mais no conhecimento e na graça de Jesus. Beijão, que agora a chuva caiu. Tchau, tchau. Tchau, minha gente.